¿Qué es lo que el diablo infelizmente no ha encontrado en muchos cristianos? Resistencia. No ha sido para ellos difícil, no ha sido para el diablo difícil entrar en la vida de muchas personas, porque no hay resistencia. O sea, que le permite. Es muy pasivo, es muy conformista, es muy tranquilo. El diablo tiene que encontrar una resistencia. La Biblia dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo. O sea, no es a Dios que se resiste, al diablo que se somete. Es al diablo que se resiste y a Dios que nos sometemos. ¿Me doy a entender? Y usted ve que ele empezó en un lugar y como ele viu que el espacio estaba libre, estaba fácil, ¿qué fue lo que ele hizo? Avanzó y va avanzando y va avanzando. ¿Y qué es lo que eso nos enseña? Que todo lo que hoy está pequeño y parece ser inofensivo, si usted no cuida va a empeorar. Un problema en el matrimonio pequeño que no es cuidado hoy, mañana va a ser algo grande. Hoy es algo pequeño, mañana es un divorcio. ¿O no? Las enfermedades grandes, antes de ser una metástase, o sea, tomar todo el cuerpo, empieza con un tumor, empieza pequeño, silencioso, ¿o no? Todos los grandes problemas empezaron ¿cómo? Todos los grandes edificios empezaron ¿en dónde? Pequeños, abajo. Las cosas que parecen ser inofensivas, un pensamiento, pastor, é só um pensamento hoy parece pequeño, se usted não cuida, se vai volver em uma atitude. Todo pensamento, toda ideia é um ensaio de uma atitude. Usted antes de poder actuar, tomar uma iniciativa, usted pensa. Aunque depois usted reflexiona e vê a tonteria que é isso. Porque muitos por ter um problema econômico abandonaram a Deus. Outros por um problema de saúde abandonaram a Deus. Ou não? Pero se usted tem bendecido todas as áreas de sua vida, se isso está bem, usted tendrá muito mais prazer e gosto para estar conectado a quem? A Deus. Pero que é o que o diabo quer? Roubar sua fé, llenar a usted de dudas, poniéndole problemas, situações, para que assim usted abandone a Deus, abandone a fé. Porque nosso objetivo é que todos ustedes sejam llenos del Espírito Santo, que recibam esta dicha de poder entrar em seu reino, que é o reino de Deus, pero a vezes usted está lleno de problemas. E o diabo ha ganado território, se instalou na família, se instalou aqui, se instalou allí. Que hago, pastor? Não seja passivo, não se conforme, reacciona. Não deixa que ele vá ganhando espaço e vá avançando, não. Você tem que reaccionar. Você tem que ir de encontro a ele. Amém? Se não tomamos posição, se não estamos posicionados, ele vai a entrar. Então, se você diz assim, pastor, a mim não me preocupa, por exemplo, a economia, então ele vai entrar na economia. Ele vai llenar de problemas econômicos, ele vai estorbar sua economia, e isso vai a roubar sua fé, vai impedir você até de vir à igreja. Ou não? Lute, resistam, porque isso é o que Deus quer de nós outros e espera de nós outros. Quando chegou David e viu Goliat afrentando, o que falou que Davi hizo? Cruzou os braços e começou um ayuno. Não, Davi também foi. Ele disse, não vai, essa situação não vai quedar-se assim. Quem ele pensa ser? Quem ele pensa ser? Ele não tem as promessas que nós outros temos. Amém? E essa é nossa fé. E cuidado, vejam ustedes que é algo muito sutil, muito sutil. ¿Sabe o que é sutil? É quase que imperceptível. É bem, les voy a dizer a ustedes, já les dije outras vezes, há já países que puseram como lei que um niño de 4 anos decida seu próprio gênero. Já estão imponiendo em las películas, é tudo assim, não é de la nada assim, não vai chegar assim, é tudo bem assim, por los governos, bem de maneira imperceptível. Mientras a gente está preocupada em sacar adelante sua vida e ganhar o pão de cada dia, está aí por las orillas, trabalhando para implantar. Depois ustedes mesmos podem investigar. Vaya al maestro Google, mais inteligente que eu não. Vaya al maestro Google e ponga Agenda 2030. Que é a Agenda 2030? É uma agenda onde os principais governos do mundo querem lograr hasta 2030 alguns objetivos ambientales e várias coisas mais, e eles estão trabalhando para lograr esta agenda, para cumprir com esta agenda. Vocês têm que estar preparados, porque de aqui a uns anos, a igreja vai ser perseguida, vão ser cerradas. Vocês têm que preparar-se, isso vai acontecer. De aqui a uns anos, não muito
lejos de hoy, se van a ver quiénes son los verdaderos cristianos. Porque van a venir escándalos, van a tener problemas, van a haber otras guerras, ya están surgiendo otras. Hoy en día las guerras no son solamente de bomba y balacera. Y va a llegar eso a la fe. O sea que nos van a prohibir de reunirse. La pandemia, este virus, coronavirus, es solamente un ensayo de lo que va a venir por el mundo. Va a empeorar. Y si usted es cristiano, usted tiene que posicionarse, asumir su fe y prepararse. Amén. Pastor, tengo un problema en mi vida, ¿qué hago? Luche, luche, resista al diablo, no le dé espacio, luche. Ser sincero es ser de verdad. No es ser quien yo quiero ser y que me acepten así. No es ser verdadero con Dios. Es abrirme de manera que Él pueda obrar dentro de mí. El Señor Jesús murió, resucitó, apareció después resucitado a las personas y mostró para ellas que era todo verdad lo que le había dicho. Y usted sabe cómo fueron los apóstoles de Jesús. Los discípulos de Jesús no eran personas perfectas. Todos fallaram, todos em algum momento dudaram, se llenaram de medo. E é bueno que a Bíblia nos relate estas coisas para que todos nós dejemos de exigir esta perfeição. Não sei se me explico. Agora, não é porque eu não vou exigir minha perfeição que eu vou entregar-me ao pecado. Los apóstoles foram pessoas como nós, hombres e mulheres que tiveram medo, dudas e conflitos. Pedro mesmo, que hizo? Ele negou a Jesus. Ele anduvo com Jesus por 3 anos. E depois de dizer-lhe a Jesus, Senhor, eu muero por ti, ele negou a Jesus. Ele disse, eu não conosco a este homem. Me haga entender? Todos falhamos em algum momento. Pero o Espírito Santo não viene sobre nós porque somos perfeitos ou porque merecemos. É porque é uma promessa de Deus. E é o que está escrito aqui, que no cenáculo, estes 120, receber o Espírito Santo, não porque lo merecieran, sino porque creían. Míreme usted, por favor. Não importa sua raça, não importa seu color de piel, quanto de dinheiro você tem, em donde você haya estudado, se você nasceu em uma cuna de ouro, ou se nem cuna havia para que você nascesse, nada de isso importa. Lo único que Deus espera de nós é uma coisa: crer. Amém? Aqui diz, não porque foram perfeitos, sino porque havia uma promessa. E em los postreros dias, dice Deus, derramaré de mi espírito sobre toda a carne, e vuestros hijos e vuestras hijas profetizarão, vuestros jóvenes verão visiones, e vuestros ancianos sonharão sueños, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para usted. La promesa es para usted. Amém? Toca aí essa pessoa que está a seu lado e diga, la promesa es para usted. Isso. É bueno que se eres uma pessoa muito asquerosa, não le vai gostar, não? Você que despertou ahorita, ponga atenção. Estamos falando de uma promessa. E esta promessa é para você, para todo aquele que crê. A los sinceros que querem uma vida nueva. Quem quer uma vida nueva? Para servir de verdade a Deus, vendrá quem? O Espírito Santo. 3 coisas. Primeiro, abandone o pecado. Segundo, decida viver para Deus. E terceiro, Ele vendrá. Não é aí, o terceiro já não é com você. Então, você não é perfeito, eu não sou perfeito, pero se somos sinceros, verdadeiros em nossa entrega, o Espírito de Deus vendrá sobre nós. Miren ustedes, quando Jesus ressuscitou, muita gente quedou espantada, assustada, ou não? Aí, que foi o que passou? Jesus apareceu para 500 pessoas. E para todos eles, Jesus les dijo esta promessa: não se vayan de aqui.
quédense aqui em Jerusalém, no mesmo lugar em onde ele foi humilhado, avergonçado, no mesmo lugar em onde ele foi maltratado, e neste mesmo lugar ele quis iniciar sua obra. Ou seja, no lugar de vergüenza, Deus lhe deu a honra, como estava prometido. Amém? Ele disse: ustedes discípulos estão, como seria a palavra? Apavorados não, seriam espantados, estão impressionados, desesperados, assustados, pero não se vayan de aqui. Ele disse assim: não salgam de Jerusalém. Está escrito Hechos, não? Hechos capítulo 1. Ponga aí, por favor. Hechos capítulo 1. Uma vez, mientras que comia com eles, se eles comiam juntos, era porque estavam quê? Juntos. Juntos. Mira, sempre que juntos. Esto foi o que Jesus les ordenou. Estén que juntos, unidos. Uma vez, mientras comia com eles, les ordenou: no se vayan de Jerusalém, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, no dijo en cuántos días, ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Si que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino? Mire ustedes, Jesús estaba hablando de qué? Del Espíritu Santo. Jesús estaba hablando de qué? Del Espíritu Santo. Los discípulos estaban hablando de qué? Querían ellos ser libres de Roma. Estaban preocupados ellos en volver a ser un pueblo independiente. ¿Me explico? E Jesus hablando do Espírito Santo e eles perguntando: vai ser a hora que tu vas a ter aqui um reino e vamos a ser um dos governadores, senadores, deputados? Ele não, eu não vim aqui atrair um partido político. E Jesus falando do Espírito Santo, como aqui ahorita estou falando do Espírito Santo, e quizás você está preocupado em prosperar, em sanar-se, em outras coisas, que não é que não são importantes, pero que agora não é importante, em este momento não é. Agora, o mais importante é você entender isto: receber o Espírito Santo. E ele dijo mais: pode passar. Ele les contestou: passa. Solo el Padre tiene la autoridade para quê? Fijar essas fechas e tiempos, e a ustedes não les corresponde saberlo. Pero recibirán quê? Poder quando o Espírito Santo descienda sobre ustedes, e serão mis testigos, e le hablarán a la gente acerca de mim em todas partes, em Jerusalém primeiramente, por toda a Judea, em Samaria, e hasta los lugares mais lejanos de donde? Jesus les dijo assim: ustedes não se vayan de Jerusalém, quédense aqui, porque eu les vou enviar mi Espírito. Eu vou ascender, pero vou enviarles el Espírito que é chamado Consolador. Eu não vou deixá-los huérfanos, solos. Eu vou estar com vocês, pero não mais em carne, não me vão a ver. Eu vou estar agora com vocês em quê? Em espírito. E não salgam de aqui, mantenham-se aqui. Por que Jesus não queria que eles saíssem? Porque não estavam preparados eles. Não estavam capacitados eles. Eles estavam ali, todavia, com sua natureza humana, desesperados. E Jesus lhe disse: quédense aqui e vocês vão receber o Espírito Santo. Se supõe que 500 pessoas escutaram esta promessa, de que Jesus disse: eu vou enviar-les meu Espírito. En el dia em que o Espírito vino, quantos havia? 120 dentro do cenáculo, desesperados, pero que haviam confiado em quê? Em la promessa. Havia uma promessa: vamos a manter-se aqui, porque o Espírito vai venir sobre nós. Ele disse, ele prometeu, eram 500, 380 se foram. Se foram porque era época de fiesta de Pentecostés, era uma festa que em Israel dura muitos dias, e eles se foram. E os que permaneceram, ¿qué passou com eles? Receber o Espírito Santo. Agora, mire usted, Jesus dijo: quando venga sobre ustedes o Espírito Santo, recibirão poder. Recibirão poder. Que poder é este? O poder de convertir las piedras em panes? Poder de multiplicar panes e peces? Poder de abrir mar? Que poder é este? Jesus dijo: quédense aqui, não se vayan, mantenham-se em Jerusalém, porque vai venir sobre ustedes o Espírito e receberão que poder? O poder de Thanos, de Avengers? Que poder?
Este poder foi dicho en el libro de Juan, capítulo 1. Ponga aí, por favor. Pero a todos los que creyeron en él, Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? ¿Qué poder es este que Jesús nos da a través del Espíritu Santo? El poder de ser hijos de Dios. ¿Quién tiene perros? Perritos. No, aparte la pareja, mascota, perrito, animalito. Tiene perros. Este perro a veces es como miembro de la familia, ¿o no? Es tan importante cuanto, ¿o no es verdad? Pero seamos sinceros, ¿él tiene su sangre? Es una criatura. Es una criatura. Mientras usted no recibe el Espíritu Santo de Dios, usted no es hijo de Dios. Usted es una criatura de Dios, pero no es hijo. Para que usted tenga este poder de ser hijo, el derecho de ser hijo, Jesús le tiene que dar ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, le da ¿qué? Poder. ¿Y qué poder es este? El poder de ser hijo. Hijo. ¿Existe expareja? ¿Sí o no? Sí. ¿Y existe exijo? No, ese aquí era mi hijo, ya no es más. ¿Es así? No. Una oruga que se vuelve mariposa, ¿puede volver a ser oruga? Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted pasa a ser ¿qué? Hijo. Y como hijo, usted tiene derecho a la herencia. ¿Qué herencia? El reino de Dios. Usted recibe este poder. Ahí él dijo así: ustedes recibirán poder y serán ¿qué? Serán mis testigos. ¿Usted qué prefiere? ¿Dar un testimonio o ser un testimonio? Porque la mayoría da testimonio. Yo no tenía coche, compré un coche. No tenía casa, compré una casa. Estaba enfermo y me sané. Usted está dando un testimonio, pero Dios quiere que usted sea un testimonio. No quiere que usted dé un testimonio, Él quiere que usted sea un testimonio. Él dijo: después que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ahí ustedes pueden iniciar el trabajo. Vayan en Jerusalén, Judea, Samaria y después a todos los lugares del mundo. Pueden ir, que ustedes van a estar capacitados porque son mis hijos. Usted puede ver, hay personas que se presumen cuando les toca, cuando les ofenden. O sea, ¿sabe de quién soy hijo? Soy hijo del narco, soy hijo del político, soy hijo del delegado, ¿no es así? Del presidente. ¿Sabes quién es mi papá? No son así las personas. No es el mío, ¿no? Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted pasa a ser ¿qué? Hijo. Hijo. Pastor, yo no tengo el Espíritu Santo. Criatura. Criatura de Dios. Hijo no. Criatura. Pero cuando usted recibe el Espíritu Santo, porque usted cree en la promesa, usted pasa a ser hijo. Pastor, yo creo en la promesa. ¿Cómo recibe este Espíritu? Sea sincero. Entréguese a Dios de alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. No de los dientes para afuera, sino tome la decisión de abandonar el pecado y vivir para quién? Para Dios. Adorar, postrarse ante Él. Y Él le va a dar el Espíritu Santo y ahí usted va a estar listo para hacer lo que tiene que ser hecho. Amén. Los que obedecieron la orden de quedarse en Jerusalén recibieron el Espíritu Santo. Los desesperados y ansiosos no recibieron. Si usted quiere el Espíritu Santo, hoy usted toma la decisión. Sea sincero con Dios. Sincero, verdadero. Verdadero, sincero. Verdadero, sin mascarilla ninguna. Le pide a Dios, no importa, pastor, soy una prostituta. La prostituta recibe el Espíritu Santo desde que sea sincera. Quizás usted no vende su cuerpo por dinero, pero usted no recibe el Espíritu Santo porque usted no es verdadero. Usted no abre su corazón, usted no es sincero. Usted se entrega de a poquito. Parece conta-gotas, ¿no? Un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito. Parece esta persona que va a bañarse en el frío y el agua es fría y queda así, ¿no? Primero el pie, después el agua y después empieza. ¿No es así? No, tiene que ser así de clavado. Tiene que entrar de cabeza. No tiene essa, no. Primero yo quiero ver, quiero sentir como es. No es así que funciona con Dios. O usted hace de Él su dueño, o entonces usted va a seguir siendo solamente una criatura. Pero las promesas de Dios, las bendiciones son para los hijos. El pan es para el hijo. Usted que es hijo, cuando usted va a comer, usted queda implorando a su padre: papá, dame la carne, por favor, dame la carne. Dame tortilla, por favor. Papá, te voy a cantar una canción para que me dé la tortilla, por favor, papá. Papá, toma el dinero, dame una tortilla. No es así. Quien es hijo llega en el refrigerador y ¿qué hace? Abre y agarra lo que quiere. ¿O no es así?
Quando você é hijo de Deus, você não quer aqui, ai Senhor, por favorcito, Diosito. Tanto que você não lhe chama Deus de Padre, você lhe chama Deus de Deus. E às vezes Diosito. Está lo disminuye. Não é carinho, pastor, não, está disminuyendo. É a síndrome del hito. Carrito, pastorzito, Diosito, sushito. Todo com ito. Ou não é verdade? Você não trata a Deus como Padre. Você não tem como acercar-se a Ele e dizer, Senhor, dame isso aqui, por favor. Você ora assim, Padre nuestro, dame o pão hoje de cada dia. E não é, Senhor, o pão de hoje, dame, por favor. Eu sou hijo. Eu sou hijo. Quem não é hijo que queda assim como que não tem intimidade, não tem comunhão. Deus quer que você seja quê? Hijo. Ou não é verdade? Eu sei que alguns hijos têm medo a seus padres, não? Pero nosso Padre Celestial não é malo. Ele quer dar-lhe o Espírito Santo. Você quer? Quer ser hijo? Póngase de pé, por favor. Quede em Jerusalém, e eu vou enviar-lhes meu Espírito. Quizás eles perguntaram, pero Senhor, quando? E Jesus lhes respondeu de maneira dura. Não lhes importa quando. Ou não é verdade? Ele não disse quando. E por não dizer quando, e por não saber quando, muitos que? Não está tardando muito, não, já... Não creio. É o seguinte, envia-me um WhatsApp quando venga, por favor. E eu me vou. Ou não é verdade? Pero 120 pessoas, que pensaram elas? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não eram perfeitas, não eram quizás as melhores, pero foram pessoas que creyeron. E quizás você está aqui e você crê. Pastor, eu creio que Deus me vai dar seu Espírito. Eu creio nesta promessa de que o Espírito Santo vendrá sobre mim. Eu sou sincero, eu quero entregar-me hoje para este Deus, que é o Senhor Jesus. Ele deu todo de si e agora vamos a dar todo de nós por Ele. E vamos fazer um pacto. Eu me vou entregar a este Deus. Eu decido hoje abandonar o pecado e viver para Deus. Eu quero ser hijo. Eu quero ser hijo. Então você vai participar. Tanto que a Bíblia é dividida em quantos testamentos? 2. E o testamento se deja para quienes? Para os herederos. E normalmente, quienes são os herederos? Los hijos. Los hijos. Pastor, eu quero heredar o que está aqui na Bíblia. Vuelva a ser hijo. Busque, pues, em primeiro lugar o reino de Deus. E você será como esta prostituta que hoje é milionária. Ele entendeu todo. Ele entendeu todo. Deus não quer que você salga daqui da mesma maneira, mas depende de você.